O assunto de hoje é vício em pornografia. Você fecha a aba, respira fundo e diz a si mesmo: essa foi a última vez. Mas no dia seguinte, lá está você, novamente, clicando sem pensar, mergulhado em um ciclo que parece impossível de romper. A pornografia não é apenas um passatempo inofensivo, ela é uma armadilha cuidadosamente desenhada para sequestrar seu cérebro. Por trás de cada clique, existe um sistema de recompensa viciado em dopamina que confunde prazer com o alívio temporário da dor. O vício em pornografia age em silêncio, sem cheiro, sem cor, sem rastros no corpo. Mas ele esculpe cicatrizes profundas na mente, nos relacionamentos e na autoestima. Se você sente que perdeu o controle, não está sozinho. E há explicações neurocientíficas para isso. Este vídeo é um mergulho profundo no que está por trás desse comportamento compulsivo. Prepare-se para entender como seu cérebro foi programado para desejar o que destrói e o que você pode fazer a partir de agora. No centro do vício em pornografia está um dos mecanismos mais poderosos do cérebro, o sistema de recompensa. Sempre que você assiste a conteúdos pornográficos, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer, da motivação e da antecipação. Mas com o tempo, o cérebro começa a exigir cada vez mais estímulos para liberar a mesma quantidade de dopamina. Isso significa que vídeos comuns deixam de ser suficientes. Começa então a busca por conteúdos mais extremos, mais rápidos, mais proibidos. O que era prazeroso se transforma em necessidade. O cérebro passa a associar pornografia com o alívio do estresse, da solidão ou da ansiedade. Isso reforça o hábito, criando uma conexão entre emoção negativa e o hábito de recorrer a esse conteúdo. Não é fraqueza, é neurociência. E entender isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Seu cérebro não está sabotando você. Ele está preso em um mecanismo que precisa ser reprogramado. Após o consumo da pornografia, vem a culpa. Um sentimento pesado, quase imediato de arrependimento, vergonha e fracasso. E o cérebro registra esse desconforto. O problema é que, ironicamente, para aliviar essa dor emocional, ele busca novamente a mesma fonte de prazer, mais pornografia. É um ciclo vicioso e cruel. Prazer seguido por culpa, culpa seguida por busca de prazer. Essa espiral faz com que a pessoa se sinta cada vez mais impotente, acreditando que não tem mais controle sobre si mesma. A autoestima despenca, a motivação desaparece e o isolamento começa a parecer mais seguro do que o julgamento externo. Essa dinâmica é alimentada por um cérebro que aprendeu a usar o vício como válvula de escape emocional. Por isso, romper com a pornografia não é apenas sobre força de vontade, é sobre quebrar esse padrão psicológico e neurobiológico profundamente enraizado. O vício em pornografia não é apenas psicológico, ele literalmente altera a estrutura e o funcionamento do cérebro. Regiões como o núcleo accumbens, associado ao sistema de recompensa, tornam-se hiperativas, enquanto áreas como o córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole e tomada de decisões, enfraquecem. É como se o cérebro fosse reconfigurado para priorizar aquele estímulo acima de todos os outros, ignorando riscos, consequências e até desejos reais de mudança. A neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro de se adaptar, joga contra o indivíduo nesse cenário. Quanto mais pornografia é consumida, mais caminhos neurais são reforçados, tornando o comportamento automático, compulsivo. Isso explica por que mesmo quem quer parar, sente como se estivesse travando uma guerra interna, onde a razão não consegue mais conter os impulsos. Um dos aspectos mais traiçoeiros do vício em pornografia é o ciclo de culpa e alívio que o mantém vivo. Após o consumo de conteúdo pornográfico, muitas pessoas sentem culpa, vergonha ou até mesmo nojo de si mesmas. Emoções pesadas que afetam a autoestima e a percepção de valor pessoal. Entretanto, em vez de lidar com essas emoções de forma saudável, o cérebro busca novamente uma válvula de escape. E adivinha o que ele já conhece que proporciona alívio imediato? A própria pornografia. Assim, um novo ciclo começa. A dor emocional leva à busca por prazer, que leva à culpa, que leva novamente à dor. E o cérebro vai associando o pornô como remédio para a ferida que ele mesmo causou.
Entender esse ciclo é essencial para começar a rompê-lo, porque enquanto ele opera no piloto automático, o vício continuará tendo o controle. Mas uma vez que se percebe o padrão, é possível reprogramar. Os sites de pornografia não são simples acervos de vídeos. Eles são plataformas altamente otimizadas para capturar e manter sua atenção. Eles funcionam com a mesma lógica viciante das redes sociais. Estímulo constante, variedade infinita, recompensas rápidas e algoritmos que aprendem o que mais te cita. Essa abundância gera um fenômeno chamado novidade infinita, ou efeito Coolidge. Quanto mais opções novas, mais dopamina é liberada. É como um buffet interminável de estímulos sexuais. Seu cérebro, viciado em novidade, começa a pular de vídeo em vídeo, de cena em cena, em busca do pico perfeito. O problema é que quanto mais estímulo você consome, mais difícil fica se satisfazer com o real, com o simples, com o humano. A pornografia treina o cérebro para desejar excessos, e com isso, desvaloriza as conexões reais e aprofunda o abismo entre prazer e presença. Após o consumo de pornografia, especialmente quando há compulsão envolvida, muitos entram num ciclo emocional devastador. Prazer momentâneo, seguido por culpa profunda. A dopamina despenca, e no lugar do prazer surge a vergonha, uma sensação de que você falhou consigo mesmo. Isso gera pensamentos como: eu sou fraco, nunca vou conseguir parar, isso está destruindo minha vida. Esse estado emocional de queda não é apenas psicológico, ele é fisiológico. O cérebro sem dopamina mergulha em um estado de desconforto. E adivinha qual é o caminho mais rápido para sentir alívio novamente? Voltar à pornografia. Assim o ciclo se repete: estímulo, prazer, culpa, vazio, estímulo. É um looping emocional e químico que aprisiona a mente e enfraquece a vontade. Quanto mais tempo nesse ciclo, mais difícil se torna romper, pois o cérebro passa a ver o vício como a única rota de alívio possível. A pornografia não atua apenas como um passatempo inofensivo. Ela reconfigura seu cérebro. Com o tempo, o consumo frequente ensina seu sistema de recompensa a só liberar dopamina em resposta a estímulos extremos, instantâneos e artificiais. Isso significa que as experiências do mundo real, como um toque, um beijo ou um olhar, se tornam emocionalmente e fisiologicamente menos satisfatórias. O cérebro, viciado em intensidade, passa a rejeitar a sutileza. Isso explica por que muitas pessoas relatam perda de libido em relacionamentos reais, insatisfação sexual e dificuldade de conexão emocional. O mundo passa a parecer desbotado se comparado à superestimulação constante. É como se você tivesse treinado seu cérebro a só reagir diante de fogos de artifício, ignorando a beleza de uma vela acesa. Esse condicionamento é poderoso e exige esforço consciente para ser revertido. Muitas vezes o vício em pornografia não é apenas sobre prazer, mas sobre fuga. Fuga da dor, da solidão, do estresse, da rejeição, da frustração. Quando a vida cobra mudanças, decisões ou enfrentamento de sentimentos difíceis, a pornografia surge como um alívio imediato, criando a falsa sensação de controle e satisfação. O problema é que esse alívio é temporário e vazio, empurrando para depois tudo o que realmente precisa ser enfrentado. Assim, o cérebro começa a associar desconforto emocional à necessidade de estímulo sexual, criando um ciclo de procrastinação emocional. Toda vez que você se sente inseguro, ansioso ou entediado, volta para o mesmo padrão. É como usar uma bandagem para um sangramento interno. Parece resolver, mas só adia o sofrimento real. Enxergar esse mecanismo é o primeiro passo para quebrar a armadilha. A pornografia, ao ser consumida com frequência, altera profundamente a forma como o sistema de recompensa do cérebro funciona. A dopamina, neurotransmissor responsável por gerar sensação de prazer e motivação, é liberada em doses intensas a cada estímulo visual erótico. Isso provoca uma superestimulação que o cérebro registra como excepcional, elevando o padrão do que é considerado prazeroso. Com o tempo, atividades simples como conversar, sair com amigos, praticar esportes ou até o sexo real deixam de ser suficientes para gerar prazer. O mundo real passa a parecer sem graça. O cérebro, então, volta-se exclusivamente para o que entrega mais dopamina, a pornografia.
É aí que nasce a dependência. Não é sobre sexo, é sobre dopamina. E mais ainda, sobre o que o seu cérebro aprendeu a buscar para se sentir vivo. Desprogramar isso exige reeducação do prazer. Muitas pessoas usam a pornografia como uma fuga da ansiedade. É um alívio imediato. Alguns minutos de prazer que desligam o mundo e abafam as dores internas. Mas o efeito é enganoso. Após o estímulo, vem o vazio, a sensação de fracasso, a culpa e a ansiedade que era abafada retorna ainda mais intensa. Isso cria um ciclo. Ansiedade, consumo, alívio, culpa, mais ansiedade, novo consumo. O cérebro começa a associar pornografia não apenas ao prazer, mas também como resposta automática ao estresse emocional. É como um botão de emergência que está sempre ao alcance, mas que cobra um preço cada vez mais alto. Romper esse ciclo exige reconhecer que o problema não é só o conteúdo consumido, mas a emoção por trás dele. É preciso tratar a raiz e não só o sintoma. A mente ansiosa precisa de novas rotas de alívio, não de atalhos que levam sempre ao mesmo buraco. A dopamina é o combustível do desejo. Sempre que você antecipa uma recompensa, essa substância entra em ação, motivando você a buscar o que deseja. Com a pornografia, o cérebro é inundado por um pico anormal de dopamina, e não apenas no momento do clímax, mas já na expectativa de encontrar um vídeo excitante, na busca, na novidade, na fantasia. Esse excesso vicia, não apenas pelo prazer em si, mas pela constante novidade e imprevisibilidade que a pornografia oferece. O cérebro se acostuma com esses níveis artificiais e começa a exigir mais estímulo para sentir o mesmo prazer. Vídeos comuns já não bastam, a escalada começa. Conteúdos mais extremos passam a ser consumidos, não por gosto, mas por necessidade química. Com o tempo, a dopamina natural, aquela liberada em momentos simples da vida, perde seu efeito. Tudo parece sem graça. Só a pornografia funciona. Mas a que custo? O vício em pornografia não apenas distorce o prazer, mas sequestra a motivação. A dopamina, que deveria impulsionar você a agir, a construir, a se relacionar e buscar conquistas reais, passa a ser desviada para estímulos virtuais imediatos. Aos poucos, atividades que antes eram prazerosas, estudar, trabalhar, praticar esportes, sair com amigos, perdem o brilho. Nada parece valer o esforço. O cérebro foi treinado a esperar gratificação instantânea, e tudo que exige paciência ou presença no mundo real torna-se entediante. É como tentar correr com o freio de mão puxado. A procrastinação aumenta, a disciplina evapora, o foco se fragmenta em 1000 distrações. E assim, o vício em pornografia se torna um ladrão invisível. Rouba o tempo, os sonhos e a energia vital de quem está preso a ele. Tudo isso sem que a pessoa perceba claramente o quanto está sendo drenada. Pouco se fala sobre o efeito devastador da pornografia na autoestima, mas ele está lá, silencioso, corrosivo, profundo. Ao consumir constantemente corpos idealizados, roteiros irreais e performances editadas, o cérebro cria padrões inatingíveis de beleza, prazer e masculinidade. O resultado? Um sentimento crescente de inadequação. Homens passam a se comparar com atores que vivem uma ficção, e mulheres sentem que nunca serão desejáveis o suficiente. A vergonha se instala, mesmo que a pessoa não perceba de onde vem. A pornografia alimenta inseguranças, distorce a percepção de si e dos outros e mina a autoconfiança. Quanto mais se consome, mais o indivíduo se sente pequeno, falho, insuficiente. E, paradoxalmente, quanto menor se sente, mais procura o vício como fuga. É um ciclo cruel de buscar alívio num conteúdo que reforça exatamente a dor que se tenta anestesiar. O vício em pornografia não nasce apenas do desejo sexual, mas da carência emocional. Muitas vezes, o que alimenta esse hábito não é o prazer, e sim a solidão. Em momentos de vazio, tristeza, rejeição ou frustração, o cérebro busca uma válvula de escape rápida e garantida. A pornografia se apresenta como um alívio momentâneo, uma forma de sentir algo, qualquer coisa, que não seja dor. Mas ela não preenche. Pelo contrário, amplia o buraco, porque após o alívio passageiro, vem a culpa, o cansaço, a sensação de isolamento ainda maior.
e o ciclo se repete. A solidão se torna não apenas uma causa, mas um efeito do vício. Pessoas se afastam de relações reais, de conexões profundas, por não saber mais como se abrir emocionalmente. O vício anestesia, mas também endurece. E no fim, o que sobra é uma tela fria e um coração cada vez mais distante do que realmente precisa. Contato humano, afeto verdadeiro e acolhimento sem julgamento. O vício em pornografia não afeta apenas quem consome. Ele reverbera nas relações mais íntimas e profundas da vida. A exposição constante a fantasias artificiais redefine padrões de desejo, de beleza e até de conexão emocional. Muitas vezes, quem sofre com o vício começa a achar o contato real entediante, desconectado ou insuficiente. O parceiro passa a ser comparado, inconscientemente, com imagens idealizadas e inatingíveis. Isso gera frustração, distanciamento, perda da intimidade e até mesmo o rompimento dos vínculos afetivos. A pessoa pode se sentir incapaz de se conectar de verdade, de se entregar ou de sentir prazer fora daquele circuito viciado. É como se o cérebro começasse a rejeitar a realidade em favor da fantasia que oferece gratificação imediata sem esforço. E o mais grave, isso muitas vezes acontece sem que o outro perceba o que está corroendo a relação por dentro. O vício não destrói de forma explosiva, mas silenciosa. E é justamente isso que o torna tão perigoso. Uma das maiores armadilhas do vício em pornografia é a falsa sensação de controle. Muitos dizem para si mesmos: eu paro quando quiser, mas quando tentam, falham. Essa ilusão é uma das principais razões pelas quais o vício se prolonga por anos. O cérebro, condicionado pelo prazer fácil e imediato, resiste à abstinência. Ele cria justificativas, minimiza os impactos e até projeta a culpa em fatores externos. É o ciclo clássico da autossabotagem. A verdade é que, se fosse fácil parar, você já teria parado. Admitir que perdeu o controle não é fraqueza, é o primeiro passo para a liberdade. O vício em pornografia sequestra a autonomia silenciosamente, criando uma prisão sem grades, mas com muros altos de negação. Entender isso é vital para reconstruir sua força de vontade e dar início a uma mudança real. O vício em pornografia corrói lentamente a capacidade de se conectar emocionalmente com outras pessoas. Relações amorosas passam a parecer entediantes. Sexos reais tornam-se comparações injustas com estímulos irreais e exagerados. A intimidade deixa de ser uma construção a dois para se tornar uma performance mental baseada em imagens. Muitos começam a evitar contato afetivo, perdendo interesse por carícias, conversas profundas ou vulnerabilidade emocional. A pornografia distorce a percepção do que é o amor, do que é o desejo genuíno e da beleza das imperfeições humanas. Casamentos já foram destruídos por essa fissura silenciosa. Namoros já foram apagados pelo brilho falso de uma tela. E amizades já foram deixadas de lado por quem mergulhou fundo nesse abismo solitário. O vício não apenas consome sua mente, mas também afasta as pessoas que mais poderiam te ajudar. A boa notícia é que o cérebro é plástico, ou seja, ele pode mudar. Embora a pornografia tenha sequestrado seu sistema de recompensa, é possível reconquistá-lo com disciplina, consciência e apoio. O primeiro passo é sair da negação, admitir que existe um problema. Em seguida, reduzir os gatilhos. Celular no banheiro, redes sociais sem filtro, tempo ocioso excessivo. Depois, encontrar substituições saudáveis, exercício físico, conexões reais, práticas de atenção plena, terapia, espiritualidade. A abstinência inicial será difícil, como em qualquer desintoxicação, mas com o tempo, o cérebro começa a se reequilibrar e o prazer volta a ser encontrado em experiências reais, não virtuais. A vida ganha cores novamente, a energia retorna, o olhar se limpa e o coração, antes anestesiado, volta a sentir. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você quer mudar. E isso é poderoso. O vício em pornografia não define quem você é. Ele é apenas uma sombra que se alimenta do silêncio, da culpa e do medo. Mas a luz da consciência, aliada ao conhecimento e à ação, pode dissipar essa escuridão. Você não está sozinho. Milhares de pessoas já trilharam esse caminho de volta à autonomia, à conexão verdadeira e à saúde emocional. Dê o primeiro passo hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso.
Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que mais te tocou. E se este conteúdo te ajudou, curta o vídeo e se inscreva no canal Neurovida, porque aqui falamos de tudo o que precisa ser dito, sem tabus. Vamos juntos romper essas correntes. Você merece viver com plenitude.